Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao podcast do Medicine. Oi, meu nome é Ítalo Abreu. Eu trouxe um convidado bem especial aqui, bem experiente, né? Na área que a gente vai tocar um assunto fundamental, Dr. Belzac, cirurgião vascular também, daqui de São Paulo, da USP. E, professor, a gente vai falar um assunto bem interessante que é como o cenário mudou da medicina, né? Tem gente falando aí, medicina vai virar Uber, o que é que está acontecendo com os planos de saúde? É um desafio muito grande porque a saúde é muito dinâmica. Professor, se apresenta aí para a gente, vamos bater esse papo do cenário atual, o que mudou e como a gente se adaptar aí a esse novo mercado, principalmente dos jovens que estão saindo da residência agora e ver um mundo bem diferente do que era na sua época, por exemplo, há 10 anos atrás que você entrou nesse mercado. Audio Jungle. Boa noite a todos. Primeiro agradecer a oportunidade, é uma honra, né? Sou amigo e fã do Ítalo e acho esse projeto aí fantástico, né? A gente precisa mudar a nossa mentalidade, então por isso que um podcast, um canal como Medicina em são fantásticos. Meu nome é Sérgio Belzac, sou cirurgião vascular aqui em São Paulo. Fiz minha faculdade no Paraná, Universidade Federal do Paraná, e depois residência de geral, vascular, doutorado, pós-doutorado e agora fazendo MBA, tudo pela USP. E São Paulo me conquistou. É uma cidade grande, tem as suas vantagens e desvantagens, nós vamos inclusive falar sobre isso daqui a pouco. Isso é verdade. Professor, e vendo aí que o senhor hoje ele está 100% no mercado privado, né? E São Paulo atrai muitas pessoas. Até eu conversei aqui, né, com a minha mulher quando a gente ia se mudar, eu falei que só tinha dois locais que eu podia ir e um deles era São Paulo, pelo grande mercado. O que você vê de diferente aí, principalmente na área, né, que você mais atua? Hoje você está 100% no mercado privado. O que você vê de grandes mudanças, né, dos planos de saúde? A gente fala que o plano de saúde tem ponto positivo e negativo, mas é uma grande porta de trabalho. Não tem como a gente negar isso. A gente tem que interpretar a medicina como um mercado, como você mesmo falou. Então, é um mercado de serviço? É, mas é um mercado. O X da questão é a concorrência. Então, se a gente partir do princípio, por exemplo, você falou no começo, na sua época, na minha época, na época dos meus pais, era uma bela época, era mais tranquilo. Os desafios eram outros. Por exemplo, na minha mãe, o desafio da minha mãe era ser uma das poucas cirurgiãs que existia, né? Quase não tinha cirurgião vascular mulher. Eram outros desafios, né? Num mercado e que impunha essas dificuldades. Mas, por outro lado, a concorrência era baixíssima. Meu pai, inclusive, escolheu ir para o interior do Paraná porque, num raio de 200 quilômetros, tinham pouquíssimos vasculares. Então, os pacientes nem tinham muito para onde ir, né? Eles faziam o serviço de excelência, mas, mesmo que não o fizessem, também os pacientes acabavam optando. Hoje em dia, não. Só na minha cidade natal, lá Maringá, tem mais de 30 vasculares, né? Para 400 mil habitantes. Então, a gente está falando de um mercado que inflacionou. Então, você precisa pensar como se destacar. Se a gente tem muitos médicos e os convênios são uma empresas que tendem aquele lucro, como qualquer empresa, naturalmente acabam que os médicos cedem a fazer serviços por valores menores para sobreviver. Então, Darwin, né, a gente precisa se adaptar à nova realidade. Cara, interessante. Isso é a lei da oferta e demanda. E parte dela, como o senhor comentou aí, ela é regulada pela lei da oferta e demanda. Temos que, às vezes, seguir, né, esse caminho, não seguir, mas se adaptar a ele. E o que você acha, professor, dentro do seu mundo ali, né, nosso mundo de procedimentos, o que mais impactou, por exemplo, esse modelo aí, esse novo modelo de saúde? A gente vendo, por exemplo, grandes hospitais surgindo, aí, o novo Einstein surgindo, nova Reddor, ali, por exemplo, em Alphaville. São Paulo tem uma gama de hospitais gigantesca em comparação à minha cidade, muitas portas de hospitais, né? Ali para emergência, para a área de procedimento. O que você acha que foram as principais mudanças aí? Se você fosse colocar 3 ou 4 grandes mudanças dos últimos 10 anos dos planos de saúde aí para a área de procedimentos. Primeira coisa que a gente tem observado cada vez mais uma verticalização, né? Os grandes convênios fechando parcerias ou construindo os próprios hospitais. Isso acaba, então, gerando um serviço muito centralizado
e que acaba tirando um pouco de opções dos pacientes, né? Outra coisa que mudou muito é, é os convênios, os reembolsos. Eu, pessoalmente, tinha uma prática gigantesca, uma estrutura focada no reembolso, e cada vez está mais difícil de fazer o reembolso. Isso acabou limitando um pouco o meu modus operandi, né? Confesso que deu muito certo por muito tempo, ganhei dinheiro, ajudei as pessoas, mas hoje em dia esse modus não funciona mais. Porque é da natureza humana querer simplicidade para resolver as coisas. Ninguém gosta de burocracia. Então o paciente toma a decisão baseada na passividade e simplicidade. Uma vez que ele tem que ele resolver uma burocracia enorme, naturalmente o convênio sabe disso, então ele também não facilita as coisas. Nesse contexto, a nossa estruturação de uma equipe bem treinada, altamente resolutiva dos problemas burocráticos envolvidos no reembolso, favoreceu os pacientes querendo ficar conosco, né? Hoje em dia, mesmo com toda essa equipe bem treinada, não se consegue mais fazer reembolso dessa forma. Não basta só ajudar o paciente, você tem que dar a nota e ele tem que correr atrás. Isso diminui a taxa de conversão de reembolso de uma forma absurda, acabando limitando então a nossa empresa a ter principalmente ou particular puro, né? E aí se o paciente for atrás do reembolso é por conta dele, ou atender pelo convênio. E aí que vai impactar em outra pergunta que eu sei que você vai me fazer. Mas credenciar no convênio é fácil? Claro que não. Lei da oferta e demanda. Se só na década passada formou 180 mil médicos, imagina agora. Então não tem convênio para todo mundo. E certamente uma solução para isso é você ir para a periferia. Você pode ir para o interior, é uma solução, mas para a periferia também. Se você for para regiões periféricas de São Paulo, ou regiões, ou cidades periféricas de São Paulo, você ainda consegue abraçar esses convênios. Então tem que pensar nisso, faz parte da regra do jogo. E eu sofri muito mais por estar na região centralizada e não conseguir os convênios do que alguém que foi ali para Pirituba, que foi para Interlagos, regiões que o convênio tem demanda e precisa. Isso tem que entrar nessa equação. Cara, verdade. E o que você falou é interessante, né? Todo mundo pensa ali que às vezes você se forma, abre um CNPJ e vai conseguir cadastrar o Bradesco, Sul América, Car Plus, né? Os melhores planos de São Paulo. Isso é quase impossível. Eu não diria impossível, mas quase impossível cadastrar. E às vezes essa geolocalização, né? Que é a menor concorrência, como você falou, a gente ir ali para o interior, isso pode ser possível. Não é que é fácil, mas. E aí é uma alternativa também, na verdade, vira uma sobrevivência, pelo menos eu vejo, que eu vejo um colega, você só atende particular, mas às vezes o atender particular é um meio de sobrevivência, porque você não vai conseguir cadastrar, né, os planos de saúde. Isso é uma realidade que a gente vê hoje. Usando a metáfora da sopa quente, o que que eu faria no começo da carreira? Eu ia comendo pelas beiradas, né? Então, eu começaria montando uma clínica na periferia, credenciando convênio, fazendo nome, crescendo branding, para daí tentar ir centralizando aos poucos, né? Então, realmente, se você abrir uma clínica, porque a gente se ilude, é normal, eu também fui assim. Se formou, montou uma clínica bacana no centro, você vai atender seus parentes, porque o boca a boca é muito lento, por mais excelente que você seja. E nós vamos tocar nisso daqui a pouco. O principal hoje em dia é você saber o restante, além da habilidade técnica, saber se portar e se promover. Isso faz parte do princípio darwiniano, da adaptação ao atual mercado de trabalho, né? Verdade. Então, isso é uma dica, então, se eu fosse perguntar para o senhor hoje, se você estivesse se formando agora, saindo da residência, qual seria a sua estratégia, né, de ir para o mundo privado? Né? Quais seriam Então, 4 pilares aí que você faria? Me diga aí. uma coisa que eu mudaria e que eu acho que foi um erro grande da minha parte, investimentos. Poxa vida, se eu soubesse quando era mais jovem a importância de colocar meu dinheiro e trabalhar para mim, eu já teria começado cedo. Pouquinho, há muito tempo atrás, é muito hoje, porque isso é juros compostos. Então, isso é uma coisa que tem mudado. Segunda coisa, eu começaria então pela periferia. Pegaria uma clínica privada para atendimento de convênios numa região em que teria favorecimento para credenciamento de convênios. Dei alguns exemplos aqui, Pirituba, Interlagos, por aí vai. Só para você ver como é difícil, eu tenho um funcionário na clínica que todo mês ele tenta credenciar em convênios, ele tem dificuldade. Aí você fala assim, doutor Belzac, mas você precisa de clientes de convênio? Eu não, mas eu tenho uma estrutura muito grande. Se a gente tem 10 médicos lá na minha clínica, para eles seria interessante ter convênio. Para você divulgar o seu nome, para você pagar suas contas,
Vale a pena ter convênio. Por falar em pagar contas, fazer plantão também é uma estratégia válida. No começo você faz muito plantão, pouco consultório. Com o tempo você vai fazendo muito consultório, pouco plantão. Mas pasmem que 60% dos médicos brasileiros fazem plantão em loco para pagar as contas. 60%. É um número muito grande. Verdade. Quer ver outro dado? A média de salário do médico brasileiro, você sabe qual é, Ítalo? Quanto você acha que um médico ganha em média no Brasil? Olha, eu vi pro CRM, eu tinha lido em média ali de 28 a 35 mil ali, né, nessa faixa. Bom, Especialista, né? perfeito, perfeito. Então, duas grandes conclusões, tá? Eu fiz uma pesquisa de mercado grande, né, porque a gente está lançando uma MBA, então é o seguinte, um médico com 25 anos, ou seja, não tem residência nenhuma ainda, ele ganha em torno de 15 mil reais por mês. Um médico com 65 anos ganha 30 mil reais por mês. Essa é a média, porque a gente está pensando no Brasil como um todo. Porque, inclusive, 30 mil reais em São Paulo é muita diferença de 30 mil numa cidade do interior. Quanto mais o médico se especializa, ou seja, ele vai fazendo residência, esse salário vai aumentando cada vez mais. Então, a média de um médico sem residência é 19 mil, isso independentemente da idade, e a média do médico com duas residências é 28 mil. Olha como já muda. Da mesma Total. forma que, conforme ele vai se especializando, ele vai fazendo menos plantão. Então, um médico que tem duas especializações já faz muito menos plantão do que o médico que faz. Quer ver outro dado muito interessante? 42% é a média do que os médicos acham que eles deveriam ganhar a mais, baseado no tanto que eles se esforçaram. 71% dos médicos estão insatisfeitos com quanto ganham. Ou seja, o mercado está cruel. A gente tem que arregaçar as mangas e tentar mudar. E cá entre nós, não é somente se dedicando tantas habilidades técnicas. Tem que entrar habilidade comportamental aí na história. Verdade. E aí eu vejo também um certo preconceito, né? Colegas ali que estão se formando um dia ali, por exemplo, atendendo aquele hospitalzinho pequeno, que às vezes é perto do consultório que ele quer criar, e aquilo ali pode ser um mundo da roda. Você puxar aquele paciente ali daquele hospital, né, para parte particular, ou uma clínica popular também. Ah, não, vou ganhar R$ 60 na consulta e vou atender 10 pacientes naquele hospital. E você vê que São Paulo tem grandes oportunidades de ambulatórios de hospitais, o que em cidades menores é difícil, né? Você ter 10 hospitais com 10 ambulatórios, por exemplo. Inclusive, existem algumas clínicas populares que atendem convênio que lhe dão uma possibilidade de você aprender, inclusive com suas cirurgias, lhe dão, inclusive, uma porta de entrada para os grandes hospitais. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, eu, por exemplo, gosto de pronto-socorro, eu gosto de urgência, faço caso arterial. Como é que eu fui? Hoje em dia eu cuido de 9 hospitais, a gente está entrando no 10º aqui de São Paulo. Como é que a gente faz para entrar num hospital? Nome ajuda, claro, mas volume é uma carta de troca. A partir do momento que você levar um volume bacana de pacientes eletivos seus, externos, o hospital vê você com bons olhos e ele começa a te dar retaguarda, ambulatório, grupo de catéter, por aí vai. Então, na hora que você entra numa policlínica e você começa a atender convênios e você leva esse volume para algum hospital, pronto, você já tem uma carta de troca que vai lhe dar uma retaguarda. Então, tem um ganho secundário. Você acaba operando pelo convênio por menos, mas você tem um ganho secundário, que é você ganhar uma porta de pronto-socorro. Cara, verdade. Isso é uma coisa bem interessante. Poucas vezes as pessoas não ligam para isso, né? Que você começar ali baixinho e você ir para essas pretensões maiores. E até como eu falei, a gente ir para um hospitalzinho pequeno, encantar aquele paciente vai para o seu consultório. Se ele for realmente encantado, com certeza esse paciente vai, né, aumentar a escala dele do NPS, né? E aumentar o lifetime dele vale ali no consultório e ir para o seu consultório, deixar aquele hospital e virar um paciente particular, o tão sonhado particular, né? Vou exemplificar isso que você está falando. Um dos principais convênios que eu atendo lá na clínica é Bradesco. Tem uma infinidade de pacientes. Como é que eu me credenciei no Bradesco? Olha que história interessante. Existe um curativo na cirurgia vascular que é a tal da bota de Una, né, que a gente usa para fechar ferida. E aí tinha uma paciente que lá era mais simples e eu, com a intenção de ajudar, então toda semana eu cuidava da ferida dela, fazia bota de Una, até fechar aquelas úlceras que era bem escabrosa, né? Bem difícil de fechar. A filha dela, um belo dia, me fala: Poxa, doutor, bem que o senhor podia atender Bradesco, eu tenho Bradesco, né? Eu tenho umas varizes aqui. Daí eu falei para ela: Mas é porque não é fácil, a gente não consegue credenciar em Bradesco. Ah, não, doutor? Não, peraí, eu vou ajudar o senhor. Fato é que eu não sei exatamente qual o caminho que ela fez, mas ela me credenciou no Bradesco. Olha um ganho secundário de uma paciente que está fazendo bota de Una para ajudar. É isso, a gente não sabe, o mundo é uma vitrine. Não que você tenha que fazer as coisas esperando algo em troca, mas isso
é uma consequência, não é uma recompensa, vai acontecer, né? Então você pegar no hospital periférico, uma coisa assim, mostrar serviço, começa seu networking ali. E a gente vê a dificuldade dos planos de saúde, eles estão sendo mais dinâmicos, né? Então a gente vê, por exemplo, hospitais, ali, né? A gente viu o Atlântico dos Hospitais do Bradesco construindo junto com a Reddor. Vai construir o Einstein agora. Vai construir outros hospitais. Entrou em outros hospitais de outros estados. Então a gente acredita nesse sinergismo dos hospitais, né? Para ter banco de dados, otimizar esse custo que eles estão tendo da sinistralidade mais alta. E lógico, os excessos dos médicos dentro dos hospitais, eles vão ser, digamos, mais vistos pelos seguros-saúde, né? Então, isso possivelmente existe um risco de impactar também na era da quantidade de procedimentos aí, ou do overuse, né, do excessos aí na medicina, quem faz procedimento. Então, acho que isso é uma coisa a se pensar que isso pode acontecer. Certamente vai. Se a gente estivesse do lado de lá, a gente fazia igual a eles. Mas a gente está do lado de cá. Então a gente tem que defender o nosso. Com ética, com respeito, com moralismo, dá para você tentar fazer uma medicina decente. Mas você tem que se adequar, porque a concorrência faz com que você acabe ganhando menos, né? Então você precisa se especializar mais, atrair mais pacientes, e para isso entra marketing. Quer ver números? 50% dos médicos não investem no marketing ou investem de uma maneira extremamente básica. Isso é um dado assim, poxa vida, se a gente tem um mercado, se a gente vende um serviço igual aos outros, igual qualquer, marketing é fundamental, né? Na verdade, o médico, ele não vende um produto. Daí você fala assim, ele vende um serviço. A tendência é a gente vender uma experiência. Então, a gente tem que migrar daqui para cá. E é daqui para cá que o preço vai virando cada vez mais valor. Então, a gente tem que tentar criar essa experiência positiva para o paciente. Não necessariamente essa experiência é baseada no tempo que você gasta com o paciente. Olha que interessante. Se o seu tempo é o seu bem mais precioso que o seu dinheiro, se você criar uma estrutura que cria uma experiência com o paciente, desde um vídeo do WhatsApp pré-operatório, um vídeo do WhatsApp pós-operatório, um vídeo na sala de espera, uma funcionária muito treinada e conversa com ela, vai se criando toda essa experiência, é menos tempo que você precisa dedicar ao paciente. Não estou falando para você ir rápido, mas estou falando que se você ficar 2 horas com o paciente, você está tirando um pouco do seu tempo, que nem sempre seria necessário. Então, você criar essa estrutura de um ecossistema que permite que a paciente viva essa experiência, vai favorecer o seu trabalho. Com certeza. Pessoal, hoje, por exemplo, a gente vai falar aqui um pouco de telemedicina, né? Você usa a telemedicina, você acha isso uma dificuldade para o cirurgião, né? Para quem faz procedimentos assim? É um termo que se a gente fosse começar, né? A telemedicina do cirurgião, ela começa, mas tem uma hora que ela tem que ir para presencial. E você acha isso um grande desafio? Eu vou te falar o que eu acho. Um dos motivos de eu ter ficado em São Paulo é o fato de pacientes extremamente diferenciados, eles tendem a ir operar em São Paulo. Então, se a gente pensar, tudo bem, lá em Fortaleza, né? Você é de lá, mas tem médicos vasculares fantásticos lá. Mas às vezes um paciente extremamente diferenciado vai falar, eu vou para São Paulo operar, né? Então, se você quer esse tipo de público, ou você vai para uma grande capital, ou você tem que se adequar a isso. Isso é um fato. Por que eu introduzi com esse contexto? Porque um paciente de uma grande cidade, do interior, lá do norte, nordeste, que ela quer vir para São Paulo, a maneira de eu captar ela e converter ela para mim é uma consulta online. Já mando o exame, eu já estudo, e aí eu falo, olha, na minha opinião, a indicação é sim, é cirúrgica. Se fosse um parente meu, gosto muito de falar isso porque é a mais pura verdade, eu faria assim, assado. Aí o paciente, ele fala, pode entrar com o pedido. Aí eu falo o seguinte, claro, vou entrar com o pedido do procedimento, mas é fundamental o senhor vir aqui me conhecer antes da cirurgia. Então o paciente vem do outro estado um dia antes, passa na clínica, me conhece, a gente conversa, tira todas as dúvidas, dia seguinte ele interna e opera. Inclusive, tem os pacientes que operam, ficam no hospital, ficam uns 3, 4 dias no hotel, vão lá na minha clínica, eu libero de volta para a sociedade natal. Mas então a telemedicina, para mim, nesse contexto, favorece muito. Agora, moro em São Paulo. Minha vida é muito corrida, vamos passar em telemedicina? E esse paciente, para mim, não faz muito sentido, não. Então, eu não faço muita questão, mas o secretário sabe disso. Entendi, Não legal. quer nem vir me conhecer, está tão preocupado com a doença dele, que não quer nem vir me conhecer. Não é? Quer indicar secar vasinho por telemedicina? Não. Não, verdade, concordo nesse ponto também.
Mas vejo a telemedicina para outras áreas uma arma muito mais, digamos, uma arma bem mais forte do que para o cirurgião, né? Ali para endócrino, psiquiatria. Acho que eu tenho uma possibilidade assim. Eu estava falando até pro meu primo que na pandemia eu estava com escassez muito grande de trabalho, e aí estava com familiares ali muito doentes, mas queria ali trabalhar um pouco, então eu pegava um anúncio, via, né? Eu pegava um mapa do Covid, onde estava mais críticos, ia simplesmente no mapa da ANS onde tinha menos médicos, pegava um anúncio e colocava lá no Belém do Pará. E aí eu atendia alguns pacientes de Covid ali online, né? Pegava meu site, colocava um anúncio lá e sempre pintava ali um, dois pacientes. Então, a telemedicina ainda é uma arma. Ó o Darwin agindo aí, É, diretamente. Doutorito, exato. você que é muito, né? Você é muito safo. A gente via menos pessoas ali, uma quantidade pequena de médicos, então, num caos. Então, as pessoas queriam clicar no Google ali em qualquer pessoa, no Instagram, enfim, para atender e ter uma educação ali sobre Covid, né? Que era o essencial ali para aquelas pessoas que estavam procurando ansiosamente por um cuidado. Então, a telemedicina me serviu muito. Hoje ela me funciona mais como ali para eu tirar uma dúvida, mostrar exame, né, conversar com a paciente antes da cirurgia ou antes do procedimento ali no consultório. Mas é uma arma, mais uma arma, acho que menor para o cirurgião, assim, para outras especialidades, eu acho ela bem mais forte. E a gente sabe que a telemedicina é bem antiga, né? Surgiu ali nos Estados Unidos, na guerra ali com a União Soviética, desde a década de 60. Então não é uma coisa nova, não foi depois da pandemia, apenas foi esse alarme maior. Então, começando aí com os planos de saúde, nessa dificuldade que a gente vê aí, desde para a gente que é médico contratar um plano de saúde para nossa família, né? Desde a gente usar o plano de saúde e a gente fazer procedimento por ele. Os dois lados a gente vê uma dificuldade muito grande, né? Eu vi recentemente, a gente estava vendo um podcast, um evento que era saúde não tem preço, mas ela tem custo, né? E aí o CEO da Mil, ele falava que se o plano de saúde individual fosse tão bom, né, ele estava no Brasil inteiro. Então, realmente ele tem razão. Se não é tão bom, por isso que as empresas abrem os planos, né, CNPJ. E aí ele falava, vamos regular, né, vamos regular aí os planos de saúde PJ também. Ele falava, os planos vão para PJ justamente por não regular, né, para tentar aumentar, diminuir a sinistralidade deles e aumentar o lucro. Ele falava, por que não vamos, né, regular os hospitais também, a caneta do médico, a autonomia do médico, para eu diminuir, né? Eu diminuir os overuse que os planos de saúde querem. Então é uma briga dos dois lados aí. E a gente vai estar no meio, né? Como que você vê aí, como é que você vê esse cenário hoje, né, desses dois lados aí? E Eu como o acho que médico na está ciente. briga entre o Mário e o Rochedo, quem se lasca é o marisco. E o médico é o marisco, entendeu? Porque se a gente partir do princípio que o hospital de um lado é uma empresa que quer ganhar lucro, o convênio de outro lado é uma empresa que ganha lucro, e você é uma pessoa no meio disso, é muito difícil trabalhar. Você tem que tentar entender a regra do jogo e equalizar a equação, né? Não é nem um pouco fácil, nem um pouco fácil. Mas a gente vai entendendo. Na verdade, assim, se para pensar, é o que você falou, é estatístico, eles trabalham com estatística. Se você tiver uma grande empresa em que fecha um CNPJ com muitas pessoas, estatisticamente a margem dele é melhor do que você pegar uma pessoa física que vai lá e se cadastra já no fim da idade. Uma idade mais avançada que estatisticamente tem muita chance. Então, são negócios, né? São business. O problema é que um business que envolve a saúde alheia é elaborado isso aí. Tem uma parte moral e filosófica envolvida, né? Exato, exato. Não é só a gente chegar ali e prescrever, né? Existe uma ética, existem estudos, existem grandes coisas por trás de tudo isso. E a gente vê essa dificuldade, principalmente das pessoas que estão entrando, eu vejo ela todo dia, e eu vejo pessoas até com mais experiência, como o senhor, que tem uma estrutura grande, né? Vendo essas dificuldades ali e seguindo o jogo e dançando dessa forma, a gente falou várias coisas valiosas aqui também. E para a gente refletir mais um pouco, o que você acha, professor, hoje ali, quatro habilidades que você indicaria ou que você buscaria se você estivesse se formando, né? Você falou a principal ali, você falou da educação financeira, e eu acho isso bem importante, mas que outros pilares você faria, digamos, Ó, para sobreviver aos planos de saúde? Num cenário perfeito. Então, que ele não tem, ele não tem grandes reservas, ele tem que ir para o plano de saúde mesmo, ele tem que vai construir sua reserva ali agora, depois da residência, ali com seus 31 anos ali, às vezes até com 28, um pouco menos. eu acho que, em especial, quem está começando,
precisa de um porto seguro. Porto seguro, então, é plantão e plano de saúde. Se você tem uma especialidade médica que não tem procedimento, não tem OPME, o que é OPME? Para quem às vezes não sabe, é órtese, próteses, materiais especiais. Então, você tem que focar, sim, em não depender de convênios. Esse é o ponto. Só que para você chegar nesse ponto, existe uma habilidade fundamental chamada branding, que é você fazer a sua marca, o seu nome, para você, o paciente marcar pelo seu nome, não porque ele viu você no aplicativo do convênio, no livrinho do convênio. Quase não tem mais livrinho hoje, né? Mas quando não se depender mais do seu nome no convênio. Só que para você chegar a isso, não dá para você pular a escada, tem degraus, você não pode querer pular 5 de uma vez. Então você tem que começar de algum lugar. Então, inicialmente, mesmo se você tem uma especialidade não cirúrgica, eu lhe recomendo ter convênio. Agora, você tem uma especialidade cirúrgica, que só de material e insumo para uma cirurgia é 150 mil, 200 mil, como é que seu paciente não vai ter convênio? Aí Entendi. você vai estar restringindo você de um tanto, isso lhe obriga a atender com convênio. Tudo bem, pode ser por reembolso, pode ser a consulta particular, o resto do convênio, mas o paciente tem que ter um convênio, tem que pensar nisso. Então, primeiro pilar que eu acho importante é branding. Entender como alavancar o seu nome ou a sua marca para você ter pacientes. Voltando à história de investimentos. E isso foi um grande erro meu. Me marcou. Mas eu sou um cara, um médico perdido? Não, 54% dos médicos, isso numa pesquisa em 2.624 médicos, 54% não sabem como investir seu dinheiro. Se a gente pegar na nossa área de cirurgião vascular, 20% dos que a gente pesquisou investiu na poupança. Poxa vida, é um dos piores investimentos que tem, o cara investe na poupança. Ou seja, a gente não tem educação financeira. No Brasil a gente já não tem, o médico tem menos ainda. Fica refém. Então, eu faria branding, faria noção de investimentos. Quer ver uma outra coisa importante? Pensamento crítico. Senão a gente fica refém da indústria, né? Vou dar um exemplo. Tem um artigo na revista Science que eu acho fantástico, em que tem um artigo de uma droga antineoplásica que curou muitas pessoas. Eles publicaram esse artigo em, sei lá, agora não lembro o número, mas, se não me engano, mais de 50 revistas científicas indexadas, e eles inventaram 100% dos dados. Olha que absurdo. Se você não tem um pensamento crítico para entender isso, que essas revistas eram caras, eram pagas, poxa vida, então você precisa ter um pensamento crítico para você poder não se deixar influenciar por tudo isso aí, né? Aí, outra coisa é o marketing, que anda junto com o branding. Ah, não, eu não tenho um Instagram, eu não... Poxa vida, você tem que acelerar o seu boca a boca. Se você for bom atender uma paciente bem, ela fala bem, claro que isso ajuda. Agora, se você faz um marketing bem feito, via Instagram, hoje em dia o médico pode divulgar o seu trabalho. Como atrai paciente? Eu respondo direct no Instagram e atraio o paciente direto. Hoje uma paciente entrou lá me agradecendo, elogiando. Confesso que eu já nem lembrava. Foi porque ela me mandou uma tomografia no Instagram. Eu olhei que era um caso cirúrgico arterial, respondi para ela. Hoje ela veio lá agendar o procedimento. Poxa, o Instagram me gerou uma paciente. Então, faz parte do negócio hoje em dia, né? A gente tem que se adequar. Simples assim. Verdade. Então, pessoal, anotem todas essas dicas aí, são fundamentais. Eu acho que brand é uma coisa fantástica, como você falou. Né? O pensamento crítico, a gente colocou, né? Tudo isso aí a gente colocou no nosso livro de habilidades médicas aí, de soft skills. Então, a gente vê esse pensamento crítico é muito importante tanto para a decisão médica, como para a decisão da nossa vida pessoal. Aí a estatística está dentro disso. E você saber escolher esses caminhos da melhor forma, né? Que você tenha uma estatística melhor. Isso é fundamental, ainda mais num mercado tão difícil que a gente está, mas tem muita oportunidade também. Não adianta eu fico conversando com colegas que estão, ai meu Deus, o médico vai virar Uber, não desmerecendo, né, a profissão do Uber. Mas sim, é um pilar totalmente diferente. Então eu vejo colegas com pessimismo tão grande, eu falei, eu não conheço nenhum empreendedor ou nenhum médico de sucesso extremamente pessimista. Pelo menos o mínimo para ele ter sucesso, ele tem que acreditar no que ele se propõe, né? Ele tem que ter uma positividade ali. Ítalo, eu tenho estudado isso, olha que interessante. Inclusive, existem trabalhos do Seligman que mostra que estatisticamente o cara otimista se dá melhor do que o cara pessimista. Porque os dois são sujeitos aos mesmos episódios negativos na vida. E o otimista habitualmente resolve melhor. É uma questão de mentalidade, né? Tudo é uma questão assim, de propósito, né? Se você souber o que você quer e o quanto você quer, tudo vai melhor, né?
Então, quem sabe o porquê, resolve qualquer como. Então, acho que a gente tem que partir do princípio do autoconhecimento, entender certinho o que você quer para si, e saber os sacrifícios envolvidos, para daí você ir para cima, né? Tem que valer a pena, senão não faz sentido. Total, concordo, total. Bom, galera, vamos encerrando aqui esse papo. A gente falou um papo bem legal aí de vários pilares de como sobreviver nesse cenário aí do plano de saúde. E como o Dr. Balzac falou, tá tudo bem você dar plantão. Acho que eu vejo as pessoas falando, eu posso dar plantão, eu tenho que construir um consultório agora. Não é assim, né? É passo a passo, é a longo prazo. Não é uma corrida de Fórmula 1, a gente vive uma maratona. E cada vez mais a gente tem que saber dançar música, ter o pensamento crítico, educação financeira, branding, marketing, todos esses pilares que a gente falou aqui essenciais para a gente ter paz mental, né? Não adianta também a gente ter essa carreira aí e não ter uma paz na medicina, que existe uma vida pessoal, existe um outro lado também que a gente tem que, né? O Dr. Belzac fala isso muito bem aí com os filhos, família, e a gente tem que ter os outros pilares, senão eles são insustentáveis, né? Eu lembro quando a gente fez a inauguração do livro, e a gente fez a inauguração no Iguatemi JK, e eu perguntei do Dr. Belzac, pô, Belzac, será que a gente coloca mesmo no Iguatemi JK? Porque pô, vai ser caro, é um espaço tão grande. E a maioria das pessoas que estavam lá, lógico, tinham muitos amigos, mas tinha uma grande parcela de familiares e pessoas, né, que viram o nosso sofrimento, não sofrimento, né, viram a nossa, digamos, nossa dificuldade de fazer todo o projeto. Então, existem os dois lados da moeda e eles têm que estar balanceados, eu acho. Tem uma frase que eu gosto muito, de um grande amigo aí, um mentor meu, que é o Dr. Hélio Fragoso. Tomara que ele ouça esse podcast. Que nenhum sucesso profissional supera um fracasso em casa. Então, não adianta nada você ficar só focado nisso e esquecer o lado de lá, né? A gente não é uma coisa só, a gente é um contínuo de coisas, né? Para encerrar, vou falar uma outra coisa também que é importante. Vejo todo mundo que está vendo esse podcast, que está aqui interessado em prosperar, é o que eu desejo para todos, né? Eu sou uma pessoa que errou muito na vida, muito, não é pouco não, errei bastante. E assim, conquistei algumas coisas. E assim, as pessoas vão invejar o que você conquistou, mas não vão invejar o que você fez para conquistar aquilo. Isso é importante, porque é um sacrifício enorme. E para todo mundo, não é só para você. Todo mundo tem dificuldade igual. Vamos para cima. Verdade. Vamos para cima. O professor também está fazendo um MBA aí, né? Um projeto aí gigante. Fala pra gente aí, resumido. E, professor, sou seu fã, como você falou que é meu fã aqui, você é quase um mentor para mim. Obrigado mais uma vez aqui por esse bate-papo e vamos encerrar aí isso falando aí desse projeto. Eu que agradeço, você é um amigo. Então, a gente está lançando um projeto pioneiro no Brasil, na educação médica. Primeiro MBA focado em especialidades. Então, a gente já lançou de cirurgia vascular, vamos lançar o de anestesia, radiologia intervencionista, vamos lançar o de oftalmologia, cirurgia oncológica e cirurgia de urgência. Isso na primeira leva. E, assim, já estou extremamente feliz que o de cirurgia vascular que a gente lançou e já bombou. Então, a ideia é que nas outras especialidades aconteça o mesmo. Não existe um projeto que é focado para o especialista. Se eu tivesse começando agora, eu não tenho dúvida que eu faria algo assim. E foi essa a mentalidade da criação desse projeto. Legal, legal, muito bom. Professor, obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que a gente vai ajudar várias pessoas que vão escutar e vão ter vários insights ali, né? Isso aqui não são dicas, mas como você falou, o pensamento crítico e a reflexão, né? Quando você escuta, quando você lê um livro, eu acho que tem um colega cardiologista que fala, eu não dou dicas, mas eu dou pontos de reflexões para você voar, né? Para as pessoas voarem. É o Luiz Correia, eu gosto muito desse cardiologista aí de fala medicina baseada em evidência, e é isso que a gente tenta fazer aqui, abrir reflexões e insights que as pessoas usem isso como bússola aí, tanto na carreira como na medicina e outros pilares aí. É isso aí. Obrigado, viu, Ítalo? Obrigado a todos. Uma excelente noite, né? Será quem estiver à noite, a gente não sei quando vão ver esse vídeo, mas eu só agradeço a oportunidade aí. Valeu, um grande abraço.